Hoje, no Respondendo Perguntas, intolerância religiosa é crime, mas para ser respeitado, eu preciso respeitar. Axé, filhos de fé. Hoje, o nosso quadro Respondendo Perguntas vai ser um pouquinho diferente. Eu recebi uma sugestão e um convite de um amigo muito querido, que é o Carlos, da cidade de Pelotas. Ele faz parte da história da Umbanda pelotense e eu me senti muito honrada com a sugestão dele para que eu falasse sobre intolerância religiosa. E eu vou ter dois momentos neste vídeo e quero pedir aos intolerantes, aos nossos irmãos de outras crenças, que ouçam a primeira parte que lhes diz muito respeito. E quero pedir aos meus irmãos umbandistas que tenham paciência e que acompanhem até o final, porque no segundo momento eu quero falar diretamente com vocês. Então, ontem, dia 23 de julho, nós tivemos um momento muito importante na história do enfrentamento desse preconceito religioso, né? Num evento chamado Latinidades, que foi a 12ª edição, que é o Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Mulheres negras, evangélicas, católicas e candomblecistas se manifestaram contando as suas experiências no combate ao preconceito racial através da sua religiosidade. E falaram também, reafirmaram a necessidade de políticas, né, e de reação à intolerância religiosa no Brasil, que vem crescendo muito. Alguns fatores que podem ter desencadeado o momento que nós vivemos hoje são a má interpretação por falta das pessoas. Nós temos na presidência um homem que se diz evangélico, né, que afirma a sua crença, mas isso de forma alguma tira a laicidade do Brasil. O Brasil é um país laico e ainda é, e espero que sempre seja, um país democrático. Então, não é porque nós temos um presidente da crença A, B ou C que isso nos dá o direito, enquanto sociedade, de acharmos que esta é a única religião que pode ser professada no país. Qual é o caminho, o melhor caminho para a gente combater a intolerância? Sem dúvida alguma, é educação. Porque sim, educação. O meu direito acaba quando começa o do outro. Esse é um princípio básico do convívio social. E uma coisa que eu sempre aprendi, sempre tive muito clara, e ensino isso aos meus filhos, é que o que eu não vivo não me diz respeito. Me incomoda muito quando as pessoas falam, por exemplo, que são a favor ou são contra o casamento homoafetivo, que são a favor ou são contra a adoção por casais homoafetivos. Pouco importa a opinião de quem não vive isso. Se tu é heterossexual, que diferença faz se tu é a favor ou contra a união de pessoas do mesmo sexo? É, no meu entendimento, insano se colocar a respeito de temas, né, que não nos dizem respeito. Nós precisamos, devemos, e esse é o grande compromisso enquanto pessoas que vivem em sociedade, respeitar e garantir o direito do outro. Respeitar e garantir o direito de todos. Seja da raça que for, seja do sexo que for, seja do gênero que for, enfim. O que nós temos direito é apenas de respeitar o direito do outro, de garantir
que os direitos fundamentais sejam a todas as pessoas. E sim, a religiosidade está lá no artigo 5º da nossa Constituição, que fala dos direitos fundamentais. Eu sou Fabiana Neumann, sou advogada e sou dirigente do Templo de Umbanda Filhos de Fé e Cabocla Jupira. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é agora a dirigente que está falando. É a advogada, é a pessoa que faz parte da sociedade. Estou falando de direitos e deveres. Está lá no artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição, o direito à liberdade religiosa, o direito de crença de cada um. E aí é o momento dos nossos intolerantes. É crime. Intolerância religiosa é crime, tipificado pela Lei 9.459 de 1997. Inafiançável e imprescritível, ou seja, não dá para pagar e sair ileso e o crime não prescreve. Ele não tem tempo, ele não está no tempo. Cometeu, no momento que houver a denúncia, a pessoa vai ser responsabilizada. Pena, reclusão. Gente, reclusão, para quem não sabe, é chilindró, fechadinho, 24 horas por dia, todos os dias, de 1 a 3 anos. Esta é a pena para quem comete o crime de intolerância racial e multa a ser fixada pelo juiz. Então, se a educação não funciona, vem o direito e nos mostra o que podemos e não podemos fazer. Vem o direito e nos impõe limites. Limites necessários a um bom convívio social. Então, é o momento, sim, de aprender que a gente precisa respeitar. Denúncia! Como é que eu vou denunciar? Diz que 100. Esse é o número para denúncia a casos de intolerância religiosa. Bem, nos últimos 6 anos, os casos de intolerância religiosa aumentaram na Bahia o percentual de 2.250%. É um número absurdo. E isso não se deve a este governo, porque é nos últimos 6 anos a gente vem tendo um crescimento disso. Se formos fazer uma análise paralela, se deve também, né, ao crescimento vertiginoso de algumas religiões que a gente vê, né, evidentemente por aí se expandindo. Religiões que não deveriam, mas que têm discurso muitas vezes de ódio, de preconceito e de intolerância. Não vou acusar ninguém, quem se sentir vestido do chapéu, que o vista. No dia 9 de junho, nós tivemos uma reportagem no Fantástico mostrando casos assombrosos de intolerância em todo o país e especialmente no Rio de Janeiro. Intolerância comandada pelo tráfico de drogas. Os traficantes estão fechando centros espíritas, centros de umbanda, centros de candomblé, centros de religiões de matriz africana. Isso me traz uma reflexão no sentido de que a umbanda, o espiritismo, e aí eu não vou falar do candomblé porque não é uma crença que eu conheça e que eu tenha, né, capacidade de falar a respeito, são religiões que acreditam na lei do karma, da ação e reação. Então, deve ser difícil para estuprador, para traficante, para homicida, entender essas religiões.
porque nós somos responsabilizados no plano espiritual pelos nossos atos e devemos, pela lei de reencarne, fazer o resgate dos nossos erros. Então eles estão defendendo um Deus que tudo perdoa, que é o meu Deus, que é o Deus absoluto e que manda queimar tudo que, segundo eles, representa o diabo, o demônio, enfim, né? É isso que mostra a reportagem do Fantástico do dia 9 de junho de 2019. Quem tiver oportunidade vai lá e assiste. Aqui em Pelotas, nós temos sim sérios problemas com a intolerância religiosa. Começa pela imagem, né, de Iemanjá no Barro Duro, que não pode ficar exposta porque é quebrada, porque é pichada, porque é violada de todas as formas. Nossa Iemanjá está lá com grade, com tela, para que possa ter garantido o direito das pessoas que creem irem lá fazer suas orações, suas oferendas, acender suas velas. Isso é inadmissível. As igrejas estão postas e por quê? Porque os umbandistas pelotenses não podem ter a imagem da santa num lugar que foi destinado a ela, com respeito. Com respeito. É só isso que nós pedimos. No dia 19, aconteceu um fato em Pelotas, onde uma moça teve o perfil das redes sociais clonado, né? Foi acusada de ser macumbeira, macumbaria, né? Que ela fazia macumbaria. Criaram um perfil realmente denegrindo a imagem dela, dizendo que ela fazia mal para as pessoas e enfim. Eu não sei se foi a mesma pessoa que sofreu também num grupo de WhatsApp. Começaram a falar dela, excluíram, bloquearam. Foi uma situação bem desagradável, né, para ela e crime para quem cometeu. Isto é crime que será punido, tá? Daí deste fato eu vou começar a falar com os umbandistas e com os candomblecistas, enfim, com os nossos irmãos que praticam religiões, né, de matriz africana ou espiritualistas. A vizinha dessa moça que teve o perfil alterado, né, numa rede social, disse que já havia reclamado várias vezes porque ela realiza sessões espíritas na casa dela, que vão até 1h30 da manhã e tem muito barulho, os pés batendo, arrastando móveis, enfim, que isso incomoda bastante. Bom, inquestionável o absurdo de praticar algum ato de intolerância religiosa. Inquestionável, tá? A minha posição é absolutamente contrária a qualquer ato de intolerância em qualquer nível. Em qualquer nível, não só no religioso, né? Acho que isso fica bem claro desde o início da minha fala. Mas eu quero falar agora com quem tem amor pela sua religião, com quem tem nos seus orixás o grande acolhedor, em quem tem nas suas entidades irmãos, né, de batalha na terra. É com essas pessoas que eu quero falar. A primeira coisa que eu entendo que a gente pode fazer para combater qualquer tipo de preconceito e de intolerância é conhecer a nossa religião e respeitar a nossa religião. Por que eu digo isso? Porque nós vemos, né, em alguns centros, em alguns casos pontuais, pessoas que praticam uma religião muitas vezes sem fundamento, sem entender o que está fazendo
E isso gera, a partir de um ato de desconhecimento que eu pratico, eu posso gerar uma reação que eu não desejo. Então, saiba, conheça a sua religião, saiba os fundamentos, porque quando questionado, você vai saber se colocar sobre isso. Então, estude a sua religião, conheça, entenda, saiba que cada vela que você acende tem fundamento, que cada oferenda tem fundamento, porque aí a gente vai evitar uma série de questões que acontecem a partir do desconhecimento. Conheça e respeite a sua religião. Por quê? Para que nós sejamos respeitados, nós precisamos também respeitar. E aí eu quero falar do barulho, das matanças, das encruzilhadas, das praias, das matas, dos cemitérios. Por que eu quero falar disso? Eu sei que é um tema que pode gerar muita polêmica, mas no fundamento da Umbanda que eu pratico, os orixás são emanações de Deus na natureza, são energia de Deus na natureza. E se eles são isso, nós precisamos respeitar a natureza, nós precisamos cuidar, nós precisamos amar. Então, se precisa fazer uma oferenda, se precisa fazer um ebó, se precisa fazer algo do tipo, a gente sabe que se a tua entidade disser que aquela bandeja precisa ficar montada durante 7 dias, por exemplo, no momento que tu deixá-la numa encruzilhada, no outro dia ela vai ser recolhida, os bichos vão comer, esse prazo não vai se cumprir, né? Então, tudo aquilo que for levado para uma encruzilhada, para o cemitério, para a praia, para a mata, nós temos sim a obrigação de recolher. Por quê? Primeiro, porque os espaços são públicos. E assim nós precisamos respeitar também a fé de cada pessoa. Não temos que nos impor, né, para que a nossa fé seja apenas respeitada. Nós precisamos respeitar o espaço do outro. Então, se necessário levar a algum sítio vibracional específico, leva, acende as tuas velas, faz as tuas firmezas e retira. Não suja, não degrada. Mostra que nós sim respeitamos pessoas e locais. Isso é fundamental para que nós sejamos respeitados. Haja com fundamento. E outra coisa que eu acho que é importantíssimo também a reflexão a respeito é o quanto algumas pessoas acabam expondo a sua religião nas redes sociais. Eu sou umbandista, todos sabem disso, posto sim no meu Facebook mensagens sobre os orixás, tenho uma página no Facebook, tenho um canal no YouTube, mas eu não exponho a minha religião. E quando eu falo de exposição, eu falo de festas com bebidas, com vestimentas que, aí trazendo para a Umbanda que eu pratico, a Umbanda do amor, da caridade e da simplicidade, não tem uma relação de fundamento com a religião. De fundamento no sentido de uso por isso, porque é necessário para isso, é fundamentar, é dizer por que precisa, né? Nós temos uma luta muito grande, principalmente em relação à linha de Exu e Pombagira, enfim, como quiserem chamar, que são linhas muito incompreendidas, ainda muito incompreendidas e muitas vezes dentro do seio da própria religião.
Exu não é o diabo e Pombagira não é prostituta. Só que nós entramos em algumas redes sociais e as mulheres estão vestidas de qualquer maneira, para não dizer de todas as maneiras, né? Com maquiagens extravagantes, com adereços extravagantes, posando com bebidas na mãos, com cigarrilhas. Gente, nós estamos desrespeitando e denegrindo a nossa religião. Então, a primeira coisa que nós precisamos é entender que religião eu pratico, quais são os fundamentos da minha religião, de que forma eu exponho a minha religiosidade, para que daí então eu possa, me respeitando a minha religião, exigir que os outros me respeitem. Infelizmente, nós temos dentro da religião muita falta de informação, muito desconhecimento e muitas vezes as pessoas acabam agindo sem fundamento. Nós sabemos que precisamos sim, e eu sugiro muito estudo, eu sugiro muita cautela para que nós consigamos apaziguar o nosso ego, com que a gente entenda que a vaidade é muito mais nossa do que de qualquer entidade e passe a respeitar mais a nossa religião, passe a se expor menos, porque não é necessário. As nossas entidades não precisam estar no Facebook, no Instagram, para que recebam o axé de Deus, o axé dos orixás. Então, talvez algumas pessoas não gostem do que eu estou dizendo, não desrespeito ninguém, não digo que a minha Umbanda é mais certa ou melhor que a de ninguém, cada um pratica a religião com o seu coração e com a sua responsabilidade. Então, a única coisa que eu sugiro é que a gente tenha fundamento, que a gente entenda o que a gente está fazendo, para que ninguém possa jogar pedra no nosso telhado. E se jogar, que ele não seja de vidro. É só esse o meu apelo a vocês. Sigam o canal, compartilhem se gostaram, comentem, sugiram novos vídeos, sugiram novos temas. Todos os comentários serão lidos e todas as sugestões e críticas respeitosas serão acolhidas com muito amor. Desejo do fundo do meu coração que nós tenhamos força e fé para enfrentar este problema e que nós consigamos entender, voltando aos nossos amigos intolerantes, que muitas vezes aquele que aponta o dedo dizendo, desrespeitando uma religião porque ela praticou o sacrifício animal, por exemplo, se farta numa mesa cheia de carne. Então, muito cuidado, quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontados para nós. O tema do próximo vídeo no domingo será sacrifício animal. Se faz sacrifício na Umbanda? Na minha não, e na tua? Ou será que na minha sim e na tua não? Vamos descobrir. Axé a todos.